Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nesse congresso que vai falar sobre compliance e sobre contabilidade, para poder falar com vocês um pouquinho sobre compliance e o seu diferencial na gestão de pessoas. Meu nome é Poliana Carnielli, eu sou formada em psicologia, pós-graduada na área e venho trabalhando a gestão de pessoas há alguns anos aí ao longo da minha carreira. Então, vamos começar falando sobre o que é a gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas, ela condensa diferentes conceitos para que esses conceitos, conforme os padrões da empresa, conforme o que a empresa pensa, conforme a visão, conforme a missão da empresa, se traduzam em ações. Essas ações, elas são concretizadas através da utilização de técnicas específicas que vão resultar no planejamento dessa empresa em relação à gestão de pessoas. E qual que é esse resultado? Então, a empresa ela faz gestão de pessoas com o objetivo de conseguir um resultado positivo para suas estratégias, para que ela alcance o que foi planejado, retendo pessoas, trazendo pessoas, atraindo talentos para esse negócio, que tenham fit com a cultura dessa empresa, e assim ela consegue se manter como uma marca empregadora, como uma empresa sustentável e competitiva no mercado. A gestão de pessoas, ela abrange relações em diferentes níveis. Então, a empresa deve se preocupar com os empregados diretos, então, os CLTs, os PJs, os com contratos determinados, os funcionários indiretos, que são os prestadores de serviços por empresas contratadas. Também deve se preocupar com a gestão das pessoas na comunidade em torno, ou seja, as pessoas que são impactadas de alguma maneira pelos serviços e pelos produtos que essa empresa produz, e também deve se preocupar com a gestão de pessoas em seus fornecedores. Então, esse fornecedor, ele é íntegro, ele segue a legislação, ele é ético, como que ele produz, né, o que ele fornece para essa empresa, e, consequentemente, a gestão de pessoas voltada para os clientes. Como que eu vou atender esse cliente após essa venda, após prestar esse serviço? Então, a gestão de pessoas, ela abrange muitas relações em diferentes níveis na organização. O que o programa de compliance auxilia nesse processo? Bom, primeiro, ele fortalece a cultura organizacional. As empresas que são focadas em integridade, em atender a legislação, que são focadas em atender todos os procedimentos e processos, o compliance fortalece essa cultura. Assim como fornece ferramentas que auxiliam a gestão transparente, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são essas ferramentas, como elas auxiliam esse processo de gestão de pessoas, mas o compliance tem uma base muito forte de apoio à gestão de pessoas nas empresas. Bom, como o compliance traz diferencial para a gestão de pessoas? Eu elenquei aqui várias estratégias, várias ferramentas que o compliance oferece para a gente conversar um pouquinho. E vou começar pelo Código de Ética e Conduta, que é a base para estabelecer as relações entre os colaboradores e pessoas e a empresa, né? Porque ele oferece o que a empresa entende como processo ético, o que a empresa espera da conduta desse funcionário. Então, hoje em dia fala-se muito em processo de onboarding, né? Integração, as boas-vindas desse funcionário na empresa. E é nesse momento que ele tem contato com esse material. Então, ele recebe esse material, seja físico, seja eletrônico, a empresa colhe a assinatura, colhe uma evidência de que ele de fato tem contato com esse material, para que ela possa conduzir a vida desse funcionário ao longo do processo, do período que ele estiver lá, baseada nesse código de ética. Então, se porventura ele desviar do que está estabelecido ali, ele é ciente que ele vai ser punido e como ele vai ser punido. Deriva desse código de ética e conduta, né, as políticas e processos que são publicados e definidos por cada área na empresa. Então, vamos falar um pouquinho sobre área de compras, que é uma área extremamente assediada dentro das empresas. Então, se esse colaborador ele vai iniciar na empresa, é importante que ele saiba o que é considerado ético para aquela área. Então, sabe-se que oferecem muitos brindes, muitos presentes para a área de compras, viagens, enfim. Como que essa empresa enxerga? Ela aceita o recebimento? Ela não aceita? O que for recebido deve ser compartilhado? Até qual valor financeiro eu posso receber? Enfim, essas regras estipuladas, né, que são a base aí de um processo de compliance, a pessoa, o colaborador, ele pode agir com mais segurança na empresa
e atender o que está estabelecido ali. Bom, suporte da alta gerência. O compliance fala bastante sobre isso. Então, o compliance fala o quê? Que é necessário que para uma empresa implementar o compliance, é necessário que a alta gerência, ou seja, os gestores, os cabeças, a liderança, independente do cargo, esteja alinhado com esses processos, porque eles são os modelos. Eles vão cobrar as ações éticas, eles vão cobrar a condução do código de ética e conduta, eles vão cobrar as políticas, os processos desses colaboradores, que são ferramentas que facilitam, né, a gestão de pessoas. Então, é outra ferramenta que o compliance oferece para a gestão de pessoas e que fortalece a atuação do RH e também dos gestores. Bom, a comunicação transparente. O compliance fala muito em comunicação, em transparência, em deixar claro e publicado, em deixar evidenciado que as pessoas estão cientes de como elas devem conduzir os processos. Então, a legislação, ela estabelece prazos para cumprir recolhimentos na área contábil, por exemplo, na área trabalhista, o processo admissional, o pagamento de uma férias, o pagamento de uma rescisão. E essa comunicação transparente que o compliance prega, ela tem a base para uma gestão de pessoas muito mais fluida, né? Porque ela consegue linkar o colaborador, esse funcionário, com esse gestor e com essa empresa a fim de trazer resultados. E aí, quando a gente fala de comunicação fluida e transparente, a gente fala dentro do compliance de canal de denúncia, que basicamente é um canal confidencial a princípio, a principal característica dele é confidencial. Esse canal pode ser interno, pode ser externo, pode ser um canal eletrônico, pode ser um canal por um app, pode ser um canal, uma caixa de sugestão, que vai ser analisado a denúncia que infringe código de ética e conduta e política das empresas e que vão contra ações de integridade. Então, ele reforça a denúncia de comportamentos antiéticos. E essa denúncia, ela vai ser investigada por um comitê, por uma pessoa, por uma área específica, que vai investigar esses desvios de conduta. E o importante nesse processo é que essas investigações, elas gerem ações que vão inibir futuros desvios de conduta, de comportamento, ou desvios em relação ao código de ética, conduta e política. Então, são ferramentas que o compliance traz, né? Então, quando a gente vai olhar a literatura que fala sobre compliance, eles trazem aí, conforme a legislação, esses pilares. Dando continuidade nessa questão de como compliance gera diferencial para a gestão de pessoas, a gente vai falar um pouquinho de controle interno. E aí a gente pensa, mas controle interno, gestão de pessoas... Bom, se há algum questionamento jurídico, se há alguma questão de impasse de conduta dentro da empresa, é importante que se tenham evidências de que aquele processo não está sendo seguido, ou que aquele processo de fato está sendo seguido e que a denúncia é infundada. Então, o controle interno, ele traz esse suporte para a gestão de pessoas, porque ele arquiva as evidências, sejam eletrônicas ou sejam físicas. Então, é importante ter um controle interno, para que a gente consiga fazer uma gestão de pessoas sem dúvidas. Teve dúvida que o processo não foi realizado, que o funcionário não sabe, que ele sabia que ele fez errado, buscar lá nos controles internos. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala principalmente de atendimento à legislação. Óbvio que a gente transcende a questão da relação humana com o trato, com a atenção, com a comunicação, mas dentro de uma empresa, o atendimento à legislação ele é fundamental. Por quê? Porque a pessoa ela precisa ser admitida conforme os processos, ter o exame admissional, o exame periódico, ele precisa receber conforme o prazo estipulado, se ele vai tirar férias, ele precisa receber o comunicado conforme o tempo estabelecido, o dinheiro precisa cair na conta conforme o prazo estabelecido, que tem tudo a ver com os processos contábeis aí, e aí o atendimento à legislação, que vai até o processo demissional e o pagamento das verbas rescisórias, que são bases aí que o compliance traz e que suportam a gestão de pessoas. Tudo isso precisa estar, de alguma maneira, mapeada, controlada, né, por funcionário, que a gente consiga resgatar com uma certa facilidade para uma eventual auditoria ou necessidade. Então, é importante que, para a gestão de pessoas, exista a manutenção do histórico desse colaborador, desse funcionário, em conformidade.
Todas as evidências de controles internos, de atendimento à legislação, tem que estar de fácil acesso, tem que estar atualizado, né, para que a empresa comprove que ela é íntegra, que ela atende o que é prerrogativa para se manter ativa e atendendo à legislação. E aí, quando a gente fala também de compliance, a gente também lembra dos treinamentos cíclicos obrigatórios sobre os programas, sobre os processos, sobre as políticas. E esses treinamentos, eles podem ser de N maneiras, né? Atualmente, usa-se muito os treinamentos em pílula, pocket, muito aplicativo, muito bate-papo rápido para reforçar essa cultura de compliance para a gestão de pessoas, o que é correto, como se denunciar no canal de denúncia, o que deve se esperar, né? E esses treinamentos, eles precisam ser constantes e atualizados. E o compliance reforça essa ação para a gestão de pessoas, porque ele prega que é necessário esse treinamento em todos os processos, para que qualquer atividade seja executada de uma boa maneira, de uma maneira fiel e padronizada, é necessário treinamento. E é importante, e, aliás, fundamental para a gestão de pessoas, que os treinamentos eles aconteçam. Sejam treinamentos, de fato, voltados a processos mais hard, técnicos e processuais, assim como treinamentos que trabalham as soft skills, que são as competências comportamentais, de relacionamento, que também reforçam ações em compliance. O compliance ele vai falar um pouquinho também do atendimento à legislação, e dentro do atendimento da legislação, em gestão de pessoas, a gente fala de cuidado com saúde e bem-estar, né? Então, quando a gente fala de ética, a gente fala de ter condições, oferecer condições para que esse funcionário exerça as suas atividades. Então, condições ergonômicas, que envolvem aí temperatura, cadeira, mesa, luz, né? Atendimento às NRs, quais são os EPIs necessários para que exercer aquela função com segurança, se o funcionário está com determinado problema de saúde, o que a empresa pode fazer, como a empresa pode auxiliar para que ele mantenha esse bem-estar. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê muito algumas empresas, grandes empresas, se preocupando, inclusive, em encaminhar cadeiras ergonômicas, encaminhar suporte de notebook. Então, são empresas que elas atendem o compliance para a gestão de pessoas, porque elas estão pensando no bem-estar, né, cuidando da saúde desses funcionários. E o compliance também em gestão de pessoas, ele auxilia em relação à avaliação de riscos nas relações comerciais. Para quê? Para não expor essa empresa, esses funcionários, a relações comerciais que possam causar algum dano para o funcionário e para a empresa. Pode, desde exposição a produtos químicos, a produtos utilizados legalmente, a processos legais que atendem à legislação, como são essas relações de trabalho, para que isso não acabe sendo pulverizado ou não acabe impactando a empresa de uma maneira negativa. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, que eu comentei para vocês lá no início, que a gestão de pessoas, ela transcende a relação só funcionário e empregador, a gente está passando, né, esse muro, indo aí para os fornecedores, para as relações comerciais, até, então, conquistar esses clientes. Dando continuidade de como o compliance, né, traz um diferencial na gestão de pessoas, a gente tem que lembrar hoje em dia de um tema que é bastante falado, né, que é a diversidade. Que a diversidade, ela é cobrada por uma questão legal ainda, mas principalmente por uma questão ética de valores das empresas. Então, quando eu falo de diversidade, eu não estou falando só de raça, de cor, de sexo, eu estou falando de diferenças intelectuais, de diferenças de pensamentos, de diferenças diversas que, na verdade, elas agregam a empresa. Recentemente eu vi um estudo que quanto mais divergência e contraste existe numa equipe, mais essa equipe consegue atingir os resultados, porque ela acaba discutindo, fomentando discussões que vão agregar para a empresa olhares diferentes, maneiras diferentes de se ver, né, de se enxergar aquele processo. Ou seja, a gestão de pessoas, quando olha para a diversidade, agrega na retenção de talentos, no atingimento dos targets, dos processos e também mantendo essa empresa competitiva no mercado. Falando em gestão de pessoas, a gente não pode esquecer de falar de carreira, né? Então, quando a gente fala de carreira, a gente está falando da necessidade de avaliar pessoas, de avaliar resultados, de avaliar performance,
de avaliar competências, né? Cada empresa, ela utiliza uma ferramenta, como eu disse lá no começo para vocês, conforme o conceito que elas decidiram seguir. Então, muitas empresas, elas olham a carreira desde o início da entrada desse funcionário, algumas empresas avaliam trimestralmente, semestralmente, anualmente. Cada fator que é avaliado em uma empresa ela é diferenciado para pensar na carreira desse funcionário. O objetivo da gestão de pessoas não é retê-las, né, mantê-las na empresa para atingir resultado. Então, o compliance traz essa visão de carreira com uma gestão ética, estratégica, para conseguir, então, auxiliar os resultados da empresa. E casada essa questão de remuneração, de carreira, né, tem a remuneração e os benefícios. Então, o que a empresa precisa olhar? Primeiro, eu estou atendendo a questão legal? Piso, benefícios básicos conforme convenção coletiva, e o que mais que eu posso trazer e posso agregar para manter esses funcionários de uma maneira ética? Como eu vou ser competitiva? O que o meu concorrente está oferecendo? O que as empresas do mercado estão oferecendo? O que as empresas conseguem fornecer para esses funcionários que agregue valor como benefício, como remuneração, né? Então, o compliance, ele traz esse olhar para esses processos também. Traz também um olhar para o fim do ciclo, né, desse funcionário, desse colaborador, desse fornecedor, enfim, com a empresa. Por quê? Porque o compliance faz com que eles olhem para uma demissão ética. Eu vou atender, como que eu vou tratar essa pessoa nesse momento de demissão? Por que eu estou demitindo? Então, trazer a informação transparente, informar por quê, o que está acontecendo, o que aconteceu, quais foram as tentativas, né, qual que é o momento da empresa, como a empresa vê o término dessa relação nesse momento, aplicar uma avaliação de demissão, né, uma entrevista demissional, para conseguir também melhorar alguns processos que, de repente, impactaram nessa relação e acabou culminando com uma decisão da empresa de não continuar com aquele funcionário. Também, muitas vezes, do funcionário decidir não ficar mais na empresa, né, porque é uma via de mão dupla, então entender por que ele não quis ficar, o que não faz mais sentido para ele naquele momento, e com certeza também todos os processos legais dessa demissão ética, atendimento aos prazos, os recolhimentos que ao longo da vida desse colaborador deveriam, né, ser realizados de uma maneira ética, e com o fim de encerrar um ciclo aí que tenha uma continuidade desse relacionamento para não acabar impactando e resultando aí em processos judiciais, em processos trabalhistas, entre outros processos. Então, o compliance, ele acaba fortalecendo também esse vínculo, o ciclo todo da gestão de pessoas, desde atrair pessoas que olhem a empresa com um desejo de trabalhar porque ela tem uma integridade, uma questão ética muito forte, divulgada no mercado, até encerrar esse ciclo. E como eu disse para vocês, essa atração de relações com fit cultural, que nada mais é de pessoas que de fato se interessem e tenham o mesmo propósito, os mesmos valores que aquela empresa ela divulga para o mercado, né? O compliance ele acaba reforçando esse processo. Então, uma marca que se preocupa com a comunidade em torno, que segue corretamente toda a questão trabalhista, que oferece uma carreira, remuneração e benefícios atrativos, né, para esses funcionários, ela acaba sendo uma empresa que todo mundo quer trabalhar. Ela atrai talentos, ela atrai relações comerciais, ela atrai clientes que tenham um fit com essa cultura, ou seja, que pensem da mesma maneira que essa cultura, ou seja, uma maneira ética, íntegra e seguindo aí tudo que estabelece boas relações em relação a funcionários e também em relação a clientes e fornecedores. Bom, concluindo, falando rapidamente aqui com vocês, o compliance traz como diferencial para a gestão de pessoas a ética, os processos, os padrões, né? Ela reforça a questão da cultura íntegra, ela reforça a necessidade de seguir os processos conforme a legislação apresenta. Eu falei para vocês que nasce lá no recrutamento e seleção, né, por atrair pessoas que pensam de uma maneira igual, né, mantém a vida desse funcionário com processos, padrões, treinamentos, preocupação com saúde, bem-estar, segurança,
e termina aí com uma demissão ética, com uma preocupação de fato de não causar danos para esse funcionário em nenhuma esfera e também para a empresa. Então, o compliance na gestão de pessoas garante mais chance de sucesso, né, nessa relação contratual, para que ela seja mais duradoura, para que ela seja mais tranquila, para que ela traga benefícios tanto para a empresa quanto para esse empregado. Bom, de uma maneira geral, o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre gestão de pessoas é isso. Eu fico à disposição aí para qualquer eventual dúvida. E mais uma vez agradeço a oportunidade de participar desse congresso, né, que fala de compliance, contabilidade e gestão de pessoas. Muito obrigada.